Iniciar gravação. Pessoal, em primeiro lugar, muito bom dia a todo mundo. Eu espero que cada um de vocês estejam bem, tá? Nós estamos entrando agora, eu estava resolvendo um exercício com a outra turma. E aí acabou que fiquei 5 minutinhos a mais lá. Mas vamos continuar o nosso papo aqui. Aula passada, gente, nós só nos apresentamos, não fizemos nada, na verdade, né? A gente fingiu que estava tendo aula, né? A gente fingiu. A aula número 1 é assim mesmo, tá? Então vamos lá. Desenho geométrico. Já pega o seu caderninho, já pega a sua régua, já pega o seu lápis, sua tesoura, suas canetas coloridas, que nós vamos mergulhar no mundo do desenho geométrico. Beleza? Então aqui é sétimo aqui, né? Sétimo ano. Sétimo ano a galerinha já tá ficando meio velha, né? Já estão quase adultos já, né? Quase. Então vamos lá. Pessoal, que eu me chamo professor Hugo. Aliás, eu não me chamo professor, né? Eu só me chamo Hugo mesmo, né? E professor é só minha profissão. Então nós vamos lá. Desenho geométrico, sétimo ano. Pessoal, a primeira atividade que a gente tem aqui, eu queria que você tentasse fazer em casa. A primeira atividade é pra gente medir as coisas. Então, olha só. O nosso Professor, capítulo... Pois não? o senhor falou que a gente ia se apresentar nessa aula, porque na outra aula não deu pra gente poder se apresentar. Ah, não deu tempo na última aula? Não. Vixe, desculpa. Até a Valentina falou aqui no chat. Ah, é verdade. Mas alguém já tinha apresentado ou ninguém se apresentou? Não lembro, eu acho que ninguém tinha se apresentado. Ninguém? Então, gente, nós vamos fazer uma apresentação rápida, mas eu quero voar porque eu queria muito dar aula já, tá? Só para eu conhecer cada um de vocês. O que eu quero saber é nome, idade e me diz aí, o que você mais gosta de fazer da vida? Estudar, jogar bola ou qualquer coisa? Ou me diz se você... gosta mais das áreas de matemática, gosta mais de português, gosta mais de ciências e assim vai. Mas não precisa enrolar muito. Pode falar alguma curiosidade, tipo, professor, eu sou faixa preta de judô. Sei lá, uma curiosidade vai ser legal pra gente se aproximar. Então, vamos sem perder tempo lá, cada um dá um alô pra gente. Ó, Yasmin falou que já se apresentou, hein? Entendeu? Então, vamos lá. Só quem não se apresentou aí. Quem que não se apresentou, fala um alô aí pra gente. Quem quiser abrir a câmera, já pode abrir, mas não vamos perder tempo não, viu? Tá? Quem quiser abrir a câmera, liga o áudio aí, gente. Seria um pouco melhor o áudio, né? Pra falar Olha lá, o Henrique Lima, ele tem 11 anos e ele falou, ó, matéria preferida é ciências. Ó, ciências é massa, hein? Eu gosto muito de ciências. Tô fazendo mestrado em física, para vocês terem ideia, né? Uma das partes da ciência é a física. Legal? A física, ela vai ensinar tudo e qualquer coisa do dia a dia, os objetos, por que as coisas caem, por que o gelo derrete, por que você queima a mão, tudo, tá? Quem mais vai falar aqui pra gente? Vamos lá, gente. Vamos lá, então vai lá, Valentina. Prazer, tudo bem? Prazer. Eu me chamo Valentina. Eu gosto mais de matemática. Confesso que não sou muito fã de desenho geométrico, mas estou disposta a aprender. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar. Ah, legal. Nossa, viajar é a melhor coisa do mundo, do mundo. Eu pude viajar agora também, final do ano. Fui lá para São Paulo, lá visitar meu pai e minha mãe. Posso me apresentar? Claro, vai lá, Maria, tudo bem? Maria Luísa. Bom, meu nome é Maria Luísa, tenho 11 anos. E uma curiosidade minha é porque eu sou um ano adiantada. Que legal, então você é mais nova que o pessoal? Sim, tem uma parte da turma que é mais nova e tem uma parte que é mais velha. Não sou só eu. Entendi. E você gosta de matemática e física ou você fala, não, eu sou do português, professor, sou do Não, história eu sou de História e Geografia. Ah, entendi. Tudo bem. História e Geografia é muito legal também. Quem mais, gente? Pra gente dar um alô aí, dar um bom dia geral pra gente ficar cheio de ânimo. Posso me apresentar? Claro que sim. Pode não.
Tá, meu nome é Amanda, tenho 11 anos, a minha matéria favorita é Ciências. O que eu mais gosto de fazer é cantar, dançar, fazer edit, Vine, conversar com meus amigos. É, uma curiosidade minha é que eu também sou uma adiantada e eu sou K-Popper. Ah, que legal, muito prazer, viu? Que legal. Cantar, dançar, comer, brincar, isso aí também tudo eu gosto, hein? Ó, a Nicole tem 11 anos e a matéria preferida é matemática. Caramba, gente, uma galera gosta de matemática e ciências aqui, que massa, meu, muito legal. E ela não é de Rondônia, e o Sayuri, você é de onde então? Sayuri, eu tenho duas primas Sayuri, vocês acreditam? Japonês é um povo que bota o mesmo nome em todo mundo, gente. Tenho duas primas chamadas Sayuri. Sou daqui mesmo. Ah, não foi a Sayuri que falou isso, foi a Nicole que falou que não era de Rondônia, eu já confundi. Ó, Sayuri vai fazer 12 anos em novembro, ama desenhar e fazer lettering. O que é isso, gente? Minha matéria favorita é ciências e eu não gosto de história. Também é um ano adiantada. O que é isso aí que você faz, ô Sayuri? Não sei o que é isso. Explica aí. Professor, são títulos bonitos, tipo, para você escrever algo, você faz um título bem chamativo e colorido. Ah, entendi. É tipo letras chiques? É tipo o E da Eliana? Tipo, vai escrever elefante, aí faz assim? Não exatamente, mas... Entendi. Júlia, se quiser ligar a câmera para mostrar um para ele. Depois ela mostra. Maria Rita, tenho 11 anos, minha matéria preferida é português. Nossa, português é a matéria mais legal e difícil ao mesmo tempo, né? É muito complexo, né? Tem regra de acentuação, tem hora que pode isso, tem hora que não pode aquilo. Eu tenho um enteado, gente, tem 7 anos. E ele sempre fala mais grande, ou mais maior, ou mais menor. Tal, normal, é uma criança. E eu corrijo ele, e ele me perguntou outro dia. Falou, tio, por que não pode falar mais grande? Aí eu fiquei em choque, eu falei, não sei, eu sei que não pode. Mas ele me perguntou, mas por que não pode? Aí eu fiquei, não sei. E aí eu descobri que o português é muito difícil. Por quê? Porque eu não faço ideia do porquê que ele não pode falar mais grande, mais menor ou mais pior. Eu sei que ele não pode. E aí eu já achei o português muito difícil. Tá? Vocês concordam comigo? Qual que é o porquê que não pode falar assim? Ah, professor, porque tá errado. Não, mas por que tá errado? Quem disse que tá errado? Muito doido isso, né? Mas, vamos lá. Quem mais vai falar aqui, ó? Meu nome é Maybe ou Maybe? Acho que é Maybe. Meu nome é Maybe ou Maybe? É Maybe. Maybe? Ah, eu que quis deixar chique, né? O nome é Maybe, tem 11 anos, gosta de português e inglês. Nossa, inglês, gente, Vocês acreditam que eu tenho uma dificuldade grande em inglês, viu? Tenho mesmo. Eu não entendo minha matéria preferida. Posso me apresentar? Pode, claro, vai lá, Agnes. Todo mundo pode. Tá, meu nome é Agnes, eu tenho 12 anos. A minha matéria preferida é História. Eu gosto de estudar inglês também, mas às vezes eu fico bem confusa, parece que estou no meio de um labirinto. E eu gosto de dançar. Ah, que legal. E vocês gostam mais de história? Você gosta mais de história do Brasil, assim? Descobrir como foram, pra gente... não é descobrir, né? Como é que os portugueses invadiram o Brasil, tudo. Ou você gosta mais de história da Europa, ou história da África, ou guerras antigas? O que você gosta? Ah, eu gosto de tudo em geral, história em geral. Desde que seja história, eu gosto. Que legal, que legal. Então, muito prazer. Ó, a Valentina falou, história e geografia, não. Não era muito a minha praia também não, quando moleque, viu? Não ia tão bem assim não, mas eu passava, né? Beleza, gente, tem mais alguém que não falou aqui, que gostaria de falar? Rosângela. Professor? Pode falar, Caio. Não, o meu nome tá Caio porque ainda tá na conta do meu irmão, mas meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 11 anos e minha matéria preferida é Ciências. Ah, que legal. Prazer então, viu? Muito prazer. A Rosângela falou ali também, ó. A Rosângela não é Rosângela, a Rosângela é Lara. Tem 12 anos e a matéria é História e Ciências. Gente, vocês gostam de várias matérias legais, viu? Muito, muito, muito legal. Tem alguém que falou aqui e eu não li?
Maria Rita eu li. Acho que eu li todo mundo aqui, ó. Nicole, Sayuri e assim vai. Tem mais alguém que não falou? Titi! A Titi aí. Já falou, Titi? Não? Quem não falou ainda aqui? Se não falou ou falou, gente, sintam-se abraçados, né? Apesar de a distância não poder, mas sejam muito bem-vindos à condução das aulas de geometria, tá? Aqui nós vamos aprender a utilizar instrumentos como a régua, como o compasso, como o transferidor, nós vamos medir ângulos, vamos medir distância, áreas, volumes, vamos fazer um monte de continha na nossa matéria. Mas pode ficar tranquilo que não vai ser a coisa mais difícil do mundo, não. Tá? Então vamos lá. Matemática aplicada à geometria é o módulo 4 que a gente vai ter, né? Então perceba, a primeira coisa aqui, o que essa moça está fazendo aqui com o nenê? Ah, professora, ela está jogando um nenê e abandonando ele. Não, gente, claro que não, ela está pesando um neném aí, tá? Tá vendo que ela está pesando. Então, na geometria, acho que alguém entrou aqui. Não gosto muito de desenho geométrico, não. Ah, fica tranquilo, que vamos tentar deixar mais ou menos fácil, e aí você vai conseguir, pelo menos, entender um pouco de desenho geométrico, né? Falar um pouquinho de cálculo de área, volume, um monte de coisinhas legais. Calcular o volume de uma pirâmide. Vamos fazer coisas malucas. Então, esse texto aqui, eu quero que vocês leiam em casa depois, tá? Com calma. Mas ele vai dizer basicamente o seguinte, que esse módulo nosso, nós vamos aprender sobre medições. Então, escrevam aí, ó, medições. É isso que nós vamos ver. Então, nós vamos ver que existem várias... É pra escrever essas coisas no caderno? Pode escrever, tá? Pode escrever sim. Tudo que a gente colocar aí você vai escrever. Eu não tenho caderno. Não, tudo bem. Então, não esqueça na próxima aula colocar o caderninho, ó. Começou a aula, você tem que ter o caderninho, o seu squeeze d'água, você tem que ter lápis, caneta, régua, compasso e tudo que for. Compasso acho que ainda não, mas lápis, caneta, régua... Ixi, tá sem foco? Focou, agora focou. Então, gente, nesse módulo nós vamos Eu posso escrever na apostila isso daí? Pode, mas escreve de lápis. Escreve de lápis. Vou escrever. E escreve bonito, tá? Não vai deixar a sua apostila toda garranchada, feia lá. Tá. Escreve bonito, tá bom? Então, nós vamos fazer medições. E aí, para falar de medições, eu vou precisar te apresentar algumas unidades de medida. Unidades de medida. Então, você vai precisar saber o que são unidades de medida. Pessoal, unidade de medida é a forma que a gente utiliza para medir qualquer coisa. Pode ser tamanho, pode ser intensidade de um choque, pode ser força, pode ser a massa, então pode ser muitas coisas. E aí eu vou escrever várias unidades de medidas aqui que a gente conhece. Várias. E eu tenho certeza que vocês conhecem. Mas eu queria perguntar uma coisa aí. Ah, calma lá que a Rita tá tentando entrar. Eu queria perguntar uma coisa, caso alguém saiba e não se importe em falar. Eu queria perguntar, qual é a altura de vocês? Uma só pessoa fala aí. Quem quiser pode falar. Ou duas, pode falar. Eu acho que eu tenho 1,40. 1,40 eu acho que eu tenho. 1,40. 1,47 m. 1,47 m, não é isso? Então, olha o que você Sim. me disse. Metro. Você também me disse centímetros. Nossa, o bom é que vocês vão crescer, né? Eu tenho a mesma altura de vocês e eu já não cresço mais já. Que triste, né? Ó, metro e centímetro. O pessoal falou, nossa, a Júlia, ela é alta, 1,60, gente. A Valentina, 1,63. Caramba, gente, vocês são tudo mais altos que eu.
Vocês acreditam? Professor, eu não sei qual é a minha altura, só sei que eu sou a menor da sala. Eu era Então igual você a não tem você. 1,53 não, Maria, que eu sou do seu tamanho tenho 40. Ai, ai. Então vamos lá, gente. Metros, centímetros. Agora então, através de uma pergunta, você me falou 2 unidades de medida. Eu vou te falar outras unidades de medida. Por exemplo, uma outra unidade de medida é a tonelada. Já ouviu falar de tonelada? Quanto que vale uma tonelada? Alguém consegue carregar aí uma tonelada? Se alguém falar e fala, carrega 1000 uma quilos. tonelada. 1000 quilos, tá? Uma tonelada é 1000 quilos. Então, essa é uma unidade de medida também. Tem uma outra unidade de medida que a gente já ouviu falar. Quem já tomou, óbvio, eu vou fazer uma pergunta óbvia, né? Quem já tomou uma latinha de refrigerante? Bom, na latinha de refrigerante, ela tem uma medida. Qual é a medida da latinha de refrigerante? Bom, a latinha da medida de refrigerante é 350 mililitros. Já ouviram falar em mililitros? Mililitros é a medida da latinha de refrigerante. Sabe o que é 1 mililitro? É pegar 1 litro e dividir por 1000. Então aí fica mililitros. Pega 1 litro e divide por 1000. Então pensa só, eu pego 1 litro de Guaraná e divido para 1000 pessoas. Caramba, não vai dar quase nada para ninguém, né? Esse quase nada para ninguém é 1 mililitro. É bem pouquinho, tá? Bem pouquinho mesmo. Bom, vamos ver uma outra unidade de medida? Quilograma. Quilograma. Como assim quilograma? Se alguém perguntar, qual é a sua massa? Bom, a minha aqui, professor, é aproximadamente 60 quilogramas. Tô roubando um pouquinho para menos, tá? Mas a minha é aproximadamente 60 quilogramas. Então, todas essas unidades, gente, são chamadas, todas essas formas de medir são chamadas de unidades de medida, tá? Eita, a lousa sumiu? Oh, desgraça. Ah, meu Deus. Pessoal, problemas técnicos. Vocês estão me ouvindo, pelo menos, ou a internet caiu? Alô, alô? Tô ouvindo. Putz, Estamos gente, ouvindo. a minha lousa sumiu aqui, peraí. Oh, meu Deus. Olha o Henrique rindo aí. Gente, vocês param de rir, viu? Isso aqui é problema. Vamos lá. Não, então eu vou continuar pela apostila aqui. O meu celular deu pau ali, deu pane, né? Não sei se podia falar isso. Mas vamos continuar aqui. Então, gente, unidades de medida são muito importantes. Aí, tem uma experiência que eu quero que você faça em casa. E depois eu vou abrir uma tarefa para você tirar uma foto e anexar ela na tarefa lá no AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Olha só o que ele fala. Que eu vou precisar do anexo 2, de uma tesoura sem ponta, tá? E de uma régua. Anexo 2, tesoura sem ponta e régua. E aí, olha o que ele fala, para você destacar o anexo e recortar a borracha. Gente, sabe onde está esse anexo? Vocês sabem onde está o anexo? O anexo está lá no final da apostila. Então vai lá no final da apostila, vai lá no final. Cheguei na última página, volta um pouquinho, ó, anexo 2. Cheguei no anexo que ele queria. E aí tem uma borracha. Na sua apostila, você pode arrancar essa folha e depois volta lá para a tarefa. Então, ó, pega o anexo 2 e você pode arrancar ele e aí você volta lá para a tarefa. Cadê a nossa tarefa? Deixa eu achar ela. Isso. Então, ó, anexo 2 e tarefa. Quando você pegar aquela folha, você vai, ó, recortar a borracha. Você vai recortar, mas gente, por favor, tentem recortar ela de uma forma bacana. Não vai fazer aquele garrancho, recortar de qualquer jeito. Por favor, tente fazer bonitinho, tá? Então, o primeiro passo é recortar a borracha. Agora, você vai usar a borracha para medir as coisas. Então, ó, utilize a borracha recortada para determinar
a largura desta folha do caderno, tá? Então, ó, a largura é isso aqui, ó. A largura é isso aqui. Beleza? Então, utilize a borracha para recortar, para medir a largura do caderno. Mas calma, que eu falei para você fazer isso em casa depois, tá? Não é para você já pegar a tesoura e fazendo tudo agora. Calma, calma, tá? Porque isso vai demorar um pouco. Então, se eu pedir para você fazer agora, vai acabar a aula todinha e você não vai ter feito. Então, ó, você vai fazer essa experiência de laboratório e a aula que vem você vai me contar se você conseguiu. Então, vai recortar a borracha e depois vai medir a folha do caderno, tá? Então, ó, tá vendo que tem aqui é uma representação, tá? Então, você vai pegar o seu caderninho, né? E vai colocar a borracha e medir ela. Aí você vai falar, professor, mas a borracha, ela é muito pequenininha. Então, como é que eu vou medir? Calma lá, gente, que eu tô quase chegando aqui no... A gente vai ter que medir a borracha também, né? Vai Pra ter que saber medir a qual- borracha também, quantos exatamente. Exatamente. Então, ó, primeiro, utilize a borracha para determinar a largura dessa folha de caderno. Então, você vai... Calma lá que agora minha câmera vai voltar. Calma lá que agora minha câmera vai voltar. Aê! Voltou aí, não voltou? Maravilha, né? Então, galera, imagine só, você vai pegar a borracha e você tem a folha de caderno. Então, ó, tem um caderno e tem uma borracha. E aí, com a borracha, você vai medir a largura dessa folha. Então, você vai ver quantas borrachas cabem. Pega uma borracha, traça um risquinho, põe a borracha para o lado, conta, traça um risquinho, põe a borracha para o lado, conta, traça um risquinho, põe a borracha para o lado. Mas é pra medir ela em pé ou deitada? Aí é com vocês. Aí você vai escolher se quer medir em pé ou deitada. Mas anota sim, em pé. E aí coloca a medida que você encontrou. Ou coloca deitada e coloca a medida que você encontrou. Que daí, dessa maneira, cada um vai ter uma resposta diferente. Vai ser legal, tá bom? Beleza? E aí depois ele diz, com o auxílio da régua, determine o comprimento da borracha usado como medida, tá? Então, se você usou ela deitada, você mede o comprimento dela deitada. Se você usou ela de pé, você mede o comprimento dela de pé. Beleza? E aí você vai anotar aí. No número 4, você vai colocar, agora em centímetros, a medida da largura da folha do caderno, tá? É qual? Então, se liga só, a primeira resposta aqui, ó, eu quero que você diga o seguinte, o caderno deu, deixa eu ver o meu aqui, ó. Eu vou medir para vocês aqui de uma forma bem grotesca, tá? Então o meu vai dar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Bem grosseiro. Então, medida encontrada, 6 borrachas de pé. Tá? Qual foi a medida que eu encontrei? Foram 6 borrachas de pé. E aí depois você vai ver, qual é o tamanho da borracha? O tamanho da borracha, vamos medir? Vamos medir o tamanho da borracha. Mede aí, ó. Pega isso aqui, ó, e mede. Pede. Mediu a borracha. A minha borracha, gente, tem 2 centímetros. Tem 2 centímetros. Então, vem cá comigo, ó. Eu tenho um caderno. E aqui nele coube uma borracha, 2 borrachas, 3 borrachas, 4, 5, 6 borrachas couberam. 6 borrachas. Só que cada borracha tem quantos centímetros? Ó, a borracha aqui, ó, eu vou desenhar ela grandona. A borracha grandona, aqui, ó, tem 2 centímetros. Então, vê se você consegue pensar nisso. Se cada borrachinha tem 2 centímetros, qual é a medida inteira da folha de caderno? Vê se você consegue pensar nesse desafio. 12 centímetros. 12 centímetros, perfeito, é isso. Por quê? Se cada borracha tem 2, então é 2, 4, 6, 8, 10, 12, perfeito. Então, você já sabe o que é para fazer nessa tarefa de casa. Essa tarefa de casa, então, primeiro você vai anotar qual é a medida do caderno, tá? Na unidade borracha. Então, deu 6 borrachas, deu 4 borrachas.
Depois você vai dizer qual é o tamanho da borracha que você viu pela régua, tá? E depois você vai colocar a medida em centímetros. Então a mesma coisa, o meu deu 6 borrachas, depois deu 2 centímetros e depois o caderno inteiro 12 centímetros. Beleza? E aí a 5 compare o seu resultado com os dos colegas. E aí depois a gente vai ver se o de todo mundo deu igual e se o de todo mundo deu diferente. Beleza, gente? Isso é a tarefinha para vocês fazerem em casa. Não é nada difícil não, tá? Mas vai tomar um tempinho de vocês, que vocês vão ter que recortar a borracha, depois medir, traçar os risquinhos e assim vai. Tá bom? Então, primeira experiência aí para vocês. Se a gente tivesse pessoalmente, ia ser tão melhor, mas tudo bem. Pessoal, existem algumas outras unidades de medida que eu não anotei ali, tá? Que eu não anotei na lousa, porque elas são menos usuais. O que é algo usual? É que usa bastante. Então, se ela é menos usual, é que não se usam tanto assim, tá? Mas é importante que você conheça essas unidades. Por exemplo, eu te apresentei 1 metro, né? 1 metro são 100 centímetros, né? Você sabe medir isso. 1 metro é exatamente isso, ó. Exatamente isso. 1 metro. Tá bom, ó? É quase do meu tamanho aqui, ó. Coloquei no chão a régua, ó. Onde tá dando 1 metro, ó? 1 metro tá dando no meu umbigo aqui, ó. Então tem 1 metro mais alguns centímetros aqui em mim, tá? Beleza? Então é uma unidade de medida. Agora, olha essa unidade de medida que construíram antigamente, gente. A polegada. Gente, a polegada é uma unidade de medida. Então, vamos medir o livro na minha polegada? Então 1 polegada, 2 polegadas, 3 polegadas, 4 polegadas. Gente, essa é a unidade de medida polegada. Legal, né? Só que, pergunta que eu faço. Gente, não é problemático eu usar o dedo como unidade de medida? Porque o seu dedo aí é exatamente igual ao meu dedo? Com certeza não é, né? Então, essa unidade de medida, elas ficaram muito confusas. Por quê? Porque antigamente, muitas unidades de medidas eram assim. O rei de tal lugar, ele falava, ó, a unidade de medida agora vai ser o tamanho do meu dedo. E aí é o tamanho do dedo daquele rei. E aí, gente, o tempo não para, a história continua. Imaginem que aquele rei morreu. E aí, como é que nós vamos fazer para medir agora, sem o dedo dele? Né? Nós vamos decapitar o dedo dele antes dele morrer, fazer uma forma. Não, nós não vamos fazer isso, né? Então, gente, essas unidades, elas são menos utilizadas. Porém, ao passar dos anos, ao passar dos séculos, a gente tem um valor para polegada que nunca mais mudou. Nunca mais mudou. Então, hoje em dia, uma polegada, ela vale um valor estabelecido e não muda de mim para você, para outro. Ah, professor, mas a minha polegada não é tão grande quanto essa aí. Tudo bem, mas você vai usar essa, porque foi o que ficou padronizado no mundo todo. E aí, qual que é o valor de polegada? Então, uma polegada aqui, ó, uma polegada vale, isso aqui, ó, vale 2,54 centímetros. Gente, olha que valor feio. 2,54 significa que na nossa reguinha aqui, eu não tenho uma régua, vamos ver se dá pra ver assim. Significa que na nossa reguinha assim, ó, eu tenho cadê o meu dedo, ó? 2,5, 2,50 e pouco, tá? Ó, então é do 0, 1 centímetro, 2 centímetros e 54. É isso que é 2,54, é o valor da polegada. É um valor feio, né? 2,54. Então, ó, tem os palmos, tem os pés e tem os passos. Isso também são maneiras de medir, tá? Agora, existem maneiras de medir que são as mais famosas do mundo. É a que todo mundo padronizou. Então, o mundo inteiro, gente, o mundo inteiro falou, gente, não dá certo. Se no Japão eles medirem a polegada de um jeito, no Brasil medir a polegada de outro,
nos Estados Unidos medir a polegada de outro, vai chegar uma hora que vai dar uma confusão muito grande. Porque imagine o seguinte, eu queira vender óleo diesel para um país. E aí alguém me fala o seguinte, óleo diesel não, porque aí não tem a ver com polegada, tem a ver com litros. Mas imagine que eu queira vender um material, uma barra de aço. E aí alguém me fala, ó, essa barra de aço tem 30 polegadas, tá? E aí imagine que o 30 polegadas seu é diferente do 30 polegadas meu. E aí qual valor eu vou pagar? Eu vou pagar o valor em relação a 30 polegadas suas ou 30 polegadas minhas? Gente, deu confusão, vai dar briga. Porque eu vou querer pagar menos, você vai querer que eu pague mais, vai dar briga. Então, no mundo inteiro, criou-se uma coisa chamada Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades, mais conhecido como SI, tá? Tá aqui, ó, na apostila aqui, ó. Sistema Internacional de Unidades. Então, gente, é um conjunto de unidades de medida padrão. E aí, todos os países combinaram de utilizar esse mesmo sistema internacional. E aí, gente, por exemplo, para medir uma distância, todo mundo vai usar o metro. Tá? Ah, mas eu queria usar o polegada. Deixa eu me mostrar aqui. Então, para medir uma distância, todo mundo vai usar o metro. Ah, professor, eu queria usar o polegada. Não pode, não pode. Se você quiser trabalhar com uma padronização internacional, você vai ter que utilizar as medidas do SI, do Sistema Internacional de Unidades, tá bom? E aí, vamos te falar algumas. Por exemplo, para medir comprimentos, nós vamos usar metro. Para medir tempo, nós vamos usar segundos. E para medir a massa das pessoas, nós vamos usar quilogramas. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Decorem esses que são os mais convencionais. Comprimento, metro. Tempo, segundo. E massa, quilograma. Tá? Faltou eu escrever um aqui importantíssimo, que é o segundo. Segundo. Faltou eu escrever isso. Faltou eu escrever horas, dias. Tudo isso são unidades de medida, tá? Qual que são as unidades de medida do SI? Do SI. Então, ó, metro tá no SI. Segundo tá no SI. Quilograma tá no SI. São as unidades que todo mundo fala. Metro, segundo e quilograma. Legal, né, gente? Legal. Então vamos continuar com esse papo aí, ó. Então, dá uma olhada. Lembra que eu falei que a polegada é 2,54? Ó, tá aqui, ó. O pé, a polegada, a milha e a jarda são unidades pertencentes ao sistema métrico decimal utilizado em países de língua inglesa. Então, gente, se você for lá para os Estados Unidos, se você for lá para a Inglaterra, vocês vão, por exemplo, num carro, e o velocímetro desse carro, você sabe o que é velocímetro? Velocímetro é o marcador de velocidade do carro. Tem carro que é número lá, vai aparecendo 10, 20, 30 km por hora. Tem carro que é um ponteiro, que você acelera e ele vai fazendo até 220 por hora. Lá, tá? E lá nos Estados Unidos ou em alguns outros países de língua inglesa, eles não utilizam quilômetros por hora. Lá eles vão utilizar as milhas terrestres por hora, tá? Milhas por hora. Então, se alguém lá dos Estados Unidos falar que está dirigindo a 100, ela não está querendo dizer a 100 km por hora. Está querendo dizer a 100 milhas por hora. Ou seja, 100 milhas por hora significa que é muito mais rápido do que 100 km por hora. 1 quilômetro é 1.000 metros. Uma milha, está escrito ali no caderno, é 1.600 metros, tá? Então, nos Estados Unidos tem outro jeito de medir. Olha o que é a jarda, gente. A jarda é bem absurda também, né? Ó. A jarda é, ó, a distância da ponta do nariz até o dedão, até o dedo indicador esticado.
Imagine, se fosse o Luciano Huck, a jarda ia dar muito pequena, porque o nariz dele ia até aqui na frente, né? Não é verdade? Se fosse alguma pessoa nariguda, não ia dar certo, né? Eu não sei vocês, mas o meu braço, ele é pequeno. Meu braço não é muito grande, não. Então a minha jarda, né, seria do nariz até a ponta do dedo, ia dar uma jarda bem pequenininha, que eu já não sou grande, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos continuar as medições. E aí, olha uma coisa que é interessante. O que ele está querendo dizer aqui nesse texto, depois você vai ler com calma, é que todos os instrumentos de medições, têm limitações. Professor, como assim? Eu quero dizer que a régua, qualquer instrumento de medida, ela possui pequenininhos erros. Pequeninos. Por quê? Porque para medir uma coisa, a gente vai depender do nosso olho. E às vezes eu tenho a percepção, imagina, eu posso medir algo e falar, ó, o meu deu 2,1 centímetros. E aí você vai falar, não, eu medi e deu 2,2. E aí o outro camarada vai falar, não, o meu deu 2,15. E o outro vai falar, não, o meu deu 2,1. 2,10, né? 2,1. Ou seja, quem que tá certo? Gente, pensando que a minha régua não tem essa precisão, a verdade é que tá todo mundo certo. Não tem ninguém errado e ninguém certo, tá? Agora imagine só, eu vou pegar uns nomes de vocês aqui para sair falando. Imagine que a Amanda mediu e deu 2,1, a Yasmin mediu, deu 2,2, o Henrique mediu, deu 2, a Sayuri mediu, deu 2,15, aí a Agnes mediu, deu 2,2, a Júlia mediu, o Caio mediu, todo mundo tá medindo, deu 2,1, 2 ou 2,2. E aí eu, professor aqui, tava meio com sono, medi, e aí o meu deu 4. Gente, eu acabei de dizer que não existe certo e errado. Porém, tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Uma coisa é eu dizer que a medida era 2,1 ou 2,2. Ó, a medida aqui, essa medida aqui, ó. Uma coisa é eu dizer que essa medida deu 2,1. Ou o outro diz que deu 2,2. Ou o outro deu 2,3. Ó, muda muito pouco. Aí eu cheguei e falei, o meu deu 4. Gente, 4 não é tolerável. 4 não é tolerável. Então, o que essa parte da matéria quer dizer? Ela quer dizer que qualquer instrumento de medida vai ter erros. E existem erros que são aceitáveis. Por exemplo, vocês. Um deu 2,1, o outro deu 2,2. Gente, é o erro de 1 milímetro. Tem gente que deu 2,15 e o outro deu 2,20. É o erro de menos de 1 milímetro. Então é um erro tolerável. Agora, se a pessoa, todo mundo mediu 2,1, 2,2, e aí alguém me deu a resposta 4, aí sim está completamente errado. Então, o que eu quero dizer? Que os instrumentos possuem erros. Beleza? Tá, me fala aí qual que é a medida do lápis. Bom, é que já está escrito aí, ó. Mas o lápis... Nossa, gente, vocês perderam o que eu tô fazendo agora aqui. Eu tô colocando a régua na frente do notebook e achando que vocês estão vendo a minha régua. É óbvio que vocês não vão ver, né? Então, será que dá certo? Como é que eu vou fazer aqui? Não sei. Vamos ver. E se eu fizer assim, ó? Ux, meu Deus. E se eu fizer assim, ó? Aqui vai dar certo. Qual é a medida do meu cara? Então, ó, eu vou aqui, ó, vou colocar a régua e vou medir. Ó, vocês colocaram a régua e mediram assim? Qual é o valor que deu? Bom, ele dá 14 e um quadradinho, 2 quadradinhos, chega no terceiro quadradinho, no terceiro risquinho. Ó, depois do 14, ele chegou no terceiro risquinho, não chega no terceiro, né? Ele não chega no terceiro. Então, gente, dá 14,2, mais ou menos. E aí, o meu deu 14,2. E o de alguns de vocês deu 14,25.
Um outro de vocês deu 14,26. E aí imagine que um colega que é de outra escola veio medir e deu 15 o dele. Gente, 15 já não é aceitável. Vocês concordam comigo que 15 não é aceitável? Por quê? Dá uma olhada, gente. Ó, vou mostrar de novo aqui, ó. Vou mostrar de novo. Uma coisa é a pessoa falar, gente, deu 14 aqui, ó. Opa, é desse lado aqui, ó. Uma coisa é a pessoa falar, ó, deu 14 e pouco e tal. Agora a pessoa falar que deu 15, olha o quanto que ela errou. Gente, não é possível, o olho dela não tá muito legal. Ó, errou 15. Ah, deu 15, professor. Ou, professor, deu 11, viu, o lápis. Ô, rapaz, você comeu o que no almoço? Ou no café da manhã? Você falar que o lápis deu 11 centímetros, não tá enxergando não que é 14 e pouco? 14,20 e pouco? Então, gente, isso é o que eu quero dizer para vocês, que tudo tem limite. Tudo tem limite. Então, as coisas não são precisas. Pode ser que uns dê 14,20, outros 14,25, outros 14,26, outros até talvez 14,30. Beleza, tolerável. Agora, professor, meu deu 9. Não, aí não, né, cara pálida? Aí não dá, né? Poxa, deu 9, tá muito longe. Beleza? Então, bora lá. Bora ver mais um exemplo. Ó o que ele fala. Perceba que com o instrumento adotado não é possível ter precisão exata do valor, porque um deu 14,25, o outro 14,26. No entanto, se alguém falasse que deu 14 exatos, ou 14,1, ou 15, a gente falaria que está errado, tá? Por que está errado? Porque está muito longe, beleza? Muito longe. Pessoal, agora eu quero que vocês façam aí, olhem a régua e coloquem a medida do item A, do item B e do item C, tá? O item A e o B é na régua, o item C é na balança. Façam aí o item A, o item B e o item C. Apareceu a resposta aqui sem querer, né? Mas vamos lá. Eu vou medir aqui o meu. Cadê vocês? Vocês não estão falando comigo, ué? Cadê vocês? Nossa, gente, que desprezo para com o professor, né? Nem falar um alô aí, tô aqui. Oi, Bruno. Aê, obrigado. Oi. Eu tô medindo. Boa. Ó você aqui, ó, Yasmin, ó. Com esse zoião aí, ó. O quê? Ó você aí, ó, aparecendo aqui, ó. Bora, agora eu quero ir pra lousa aqui, ó. Então vamos lá. Quanto que vai dar o meu, mais ou menos, aqui? Quanto deu de vocês? Quanto deu o meu? Eu dei 2,1. Ó, 2 centímetros. A moeda minha deu 2,5. O meu deu 2,5. muito bom. O meu também deu 2,5. Muito bom. 2 centímetros e meio. A moeda deu E o 2,5. meu... Olha o que a apostila mostrou. A apostila mostrou que deu 2,55. Quanto deu esse bilhetinho aqui? O meu, esse daí deu 2,59. Oh, 2,9. Oh, 5,9. 5,9. Boa. Ó, Falei tudo enrolado aqui. 5,85. Então vocês estão certinho. Estão certo. E o último? Isso. 77. 77. Legal, gente. Então... 4,4. Oi? O B, pra mim, tá quase 4. Tá quase 5,84 o seu? Quase 4. Tá 3. Quase 4. Calma, repete de novo, que eu não Eu peguei uma entendi. régua pequena demais. Entendi. Não, mas você tem que medir com a régua da apostila, que tá desenhada já, ó. A minha régua tá com 20, essa daí tá com 15, né?
Não, tudo bem, mas usa essa daqui, porque já tá impressa aí, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 e quanto? Bom, 5 e 5,9? 5,80 e pouco? Quase 4. A minha deu quase 4. Isso, 4. Eu não entendi o que você falou. Tá muito ruim o áudio. Ela disse que a negócio dela deu quase 4 centímetros. Oh, calma. Ah, sei lá, eu já me confundi também. Quase 4 centímetros. Ô Yasmin, mas eu não tô conseguindo te entender, porque não pode dar 4 centímetros. Olha só pra lousa. Régua, 20 centímetros. Olha só pra A lousa. minha é 20. Não, tudo bem, mas pega essa régua agora e guarda no estojo. Você tá sem apostila ou você tá com apostila? Tá com apostila? A minha aqui na apostila, Então, porque na apostila, Yasmin, já tem uma régua aí, ó. Tá desenhada embaixo. Então, dá uma olhada, vamos contar, ó. O objeto começa aqui, ó. Começa nessa argola, o objeto. Então, ó, de 0 até 1, 1 centímetro. Quase 6. No caso de uma apostila. Isso, quase 6. Isso, exatamente. Então, perfeito. Então, você também tá correta, tá? Também tá correta. Gente, já deu 10h56. Deixa eu desativar o som aqui. Oi, Yasmin. Já deu 10h56. Já atravessei 10 minutos da aula aí, né? Mas, gente, agora sim, acho que a Yasmin entendeu direitinho que era para ter marcado desde o iniciozinho. Então, ó, 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5, quase 6. Mas deu 5,9, 5,8. Gente, 6 já tá um pouco fora, hein? Falar que estão 6 centímetros. Mas falar 5,9, 5,8 estaria bem aceitável. Qual é a lição dessa aula? O que você precisa aprender dessa aula? Que existem milhões de formas de medir as coisas. Tem coisas que a gente mede em litros, tem coisa que a gente mede em tonelada, tem coisa que a gente mede em metro, tem coisa, mais pra frente vocês vão aprender, que mede em newton, tem coisa que vai medir em watt, tem várias coisas. Se você, quando estiver tomando banho, olhar lá pra cima no seu chuveiro, vai estar escrito assim, 5.400 watts. Esse watt é uma unidade de medida também. Então tem várias coisas que dão pra gente medir. Várias. Você precisa conhecer o nome delas e precisa conhecer quais são as do SI e precisa saber usar a régua e lembrar que tanto a régua quanto qualquer outro instrumento de medida vão possuir erros. Tudo e qualquer coisa tem errinhos, tá? É claro, tudo tem um limite. Nessa da apostila poderia dar 5,9, 5,8, mas não poderia dar 5, não poderia dar 6, não poderia dar 11, tá bom? Que daí ficaria muito fora. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado aí. Ficamos por aqui, tá bom? Até a aula que vem e até mais. Façam o exercício da borracha, hein? Façam o exercício da borracha. Aqui. Tchau. Do jeito que tá, a borracha ela é meio apontador, daí eu tenho que tirar a borracha aqui. Não, Yasmin, não é essa borracha. Não é essa borracha. A borracha é que tá lá no anexo 2, no final da apostila. Então, ó, entendi. Lá na página 159, ó, é essa borracha, ó. Tá. Tá bom? 159. 159. Mentira essa borracha. Achou? Então tá bom, professor. Beleza. Tchau. Não, pode sair todo mundo aí. Todo mundo tá liberado a sair. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Também tô saindo. Tchau, tchau.